Hoje vou falar aqui de um tema que é particularmente uma característica de várias pessoas e daí a razão pelas quais elas acabam por conseguir coisas que outras na vida não conseguem e todos nós temos essa característica, às vezes não está tão enraizada, não está tão, como é que eu posso dizer, não tão... talvez nunca nos aconteceu estarmos em alguma situação que nos tivesse que fazer ver essa característica ao de cima, e essa característica é a persistência. Eu particularmente, falando um bocado aqui no meu canal e no meu historial aqui, eu particularmente considero uma pessoa com essa característica, ok? A persistência. Sou uma pessoa persistente, sem dúvida nenhuma, sempre fui. E vou-vos contar aqui alguns casos que eu tive ao longo da vida até hoje e que, se não fosse essa característica e talvez outras situações anteriormente de ter passado, talvez o que eu consegui até hoje e em alguns casos isso provavelmente não teria acontecido. Então eu recordo-me desde garoto, desde mais jovem, que era um bocado teimoso. Não sei se prossigo, não faço ideia, mas que era um bocado teimoso. Não sei se a teimosia não terá a ver, isso já não sei, mas não sei se a teimosia terá a ver um bocado também com a persistência. Está interligado, embora não tenha que ser rigorosamente uma coisa implicar a outra, mas está um bocadinho interligado, na minha opinião, mas nem mesmo na minha opinião. Talvez os psicólogos tenham melhor explicação para esta situação, mas o facto de nós sermos persistentes, conseguimos coisas que as outras pessoas nas mesmas situações não as conseguem ter, por esta razão, por não fazerem com que façam aquilo que tem que ser feito até conseguirem o objetivo para o qual estão a planear. Então, eu lembro-me desde garoto que sempre que eu queria uma coisa, eu tentava tudo por tudo para conseguir. Claro que havia vezes que eu conseguia, claro que havia vezes que eu não conseguia, mas uma coisa era certa, eu não desistia. E eu recordo-me desde criança, aliás num vídeo já atrás eu falei sobre isso, que o meu primeiro sonho assim mais, já entendi um pouquinho mais sobre a vida, o meu primeiro sonho de facto era ir para a aviação, era ser piloto, mas devido ao problema da vista eu não podia ser, mas eu não desisti, eu disse, não, mas eu vou ter que entrar, porque é uma coisa que eu gosto, e eu vou ter que entrar, e consegui entrar. Depois, uma outra situação que eu recordo também foi a faculdade. A primeira vez que eu concorri à faculdade, na altura o cálculo para se apurar a nota final de entrada tinha mais percentagem sobre um teste de português, porque nós tínhamos que fazer o teste de Língua e Ciências e então tinha que ser um teste de português na mesma e o teste de matemática, mas não sei, naquela altura não estipularam assim, ou seja, a nota de matemática não tinha tanto peso como a de português, não se entende muito bem, porque se uma pessoa vai para Ciências, porque é que tem que ter um peso maior no português, mas enfim. E eu no teste de português, no exame de português, não tive uma nota muito boa, de facto, mas no exame de matemática tive uma nota muito boa, apesar de ter tido um 70%, uma escala de 0 a 100, é matemática, mas eu a português não tive uma nota, já não me recordo, mas tive uma nota fraca, não tive uma nota muito boa, de facto. Aliás, não foi suficiente para poder entrar na primeira vez. E essa primeira vez eu não entrei por 0,1, ou seja, eu na altura tinha feito os cálculos, depois nas pautas, quando saem as notas dos alunos que entraram para a universidade, no meu cálculo, eu era o indivíduo imediatamente a seguir à última pessoa que entrou no curso que eu queria entrar, que era a Engenharia Mecânica. E claro, muito triste, como devem calcular, mas eu disse, não, no próximo ano vou tentar outra vez. Okay. Mas no ano seguinte eu arranjei uma estratégia, se calhar que toda a gente também arranjou, que era tentar entrar num outro curso, podia ser semelhante, e depois tentar pedir a transferência para o meu curso que eu queria, já com alguns cavalentes, se calhar com algumas disciplinas feitas e por aí fora.
Eu acho que muita gente a nível nacional pensou dessa maneira, voltei a concorrer e, mais uma vez, voltei a ficar de fora. E eu disse, não, mas eu vou ter que conseguir entrar. E aí vou ao terceiro ano, voltei a concorrer e dessa vez entrei. Então, ou seja, eu tentei, quantas pessoas no mundo não houve, pessoas que descobriram coisas que hoje o ser humano usufrui dessa descoberta, e essas pessoas que descobriram isso levaram algumas delas anos, algumas delas imensas tentativas para realmente aquilo acontecer, e se não fosse essa teimosia, porque daí então a teimosia está ligada um bocadinho à persistência, na minha opinião, volto a referir, se não fosse essa situação, nós hoje não teríamos muita coisa que hoje está à nossa mão de usar, e devido a essa persistência, essa teimosia também, de certa forma, dessas pessoas que no passado fizeram com que nós hoje, no presente, tenhamos esses benefícios. Então, estes são alguns dos episódios. Tenho um outro episódio mais à frente, entretanto, também em termos de já dentro da Força Aérea, nomeadamente alguns cursos que eu tirei lá dentro. Também fui persistente, também fui teimoso, e eu tinha que tirá-los e acabei por fazer, acabei por tirar esses cursos, tirei vários cursos, inclusive. E é importante quando nós primeiro pensamos, nós somos de facto o único ser vivo, de certa forma, que se consegue projetar no futuro, e então pensamos, e ao pensarmos conseguimos projetar nesse futuro, e porque o passado já nos deu a situação que nós temos hoje, mas quando nós projetamos no futuro, nós conseguimos nos visualizar. E se nós tivermos um plano para chegar lá e continuarmos nesse plano, sem sombra de dúvida que mais tarde ou mais cedo nós acabamos por chegar. Eu lembro-me também, e isso é um episódio muito mais recente, foi este último, no último dia do mês de maio de 2019, foi de facto a qualificação dentro da Herbalife, com a qual nós neste momento estamos a trabalhar a tempo inteiro, e esta qualificação não era uma qualificação fácil, era o último dia, as coisas não estavam a acontecer, os volumes, porque isto tem a ver com um grupo de trabalho e movimentação de volumes, os volumes não estavam a chegar ao nível que era necessário para fechar essa qualificação. Estávamos no último dia, nas últimas horas, dada a minha distância, neste momento, enquanto nos Estados Unidos, versus a Europa, estávamos com 6 horas de diferença. Entretanto, claro, devido a essa diferença horária, o tempo vai passando, portanto, as meia-noites dos países vão sendo diferentes. Começou por dar no centro da Europa a meia-noite e daí acabou. Portanto, o mês teria acabado para a Europa, já ninguém mais na Europa podia fazer nenhuma encomenda de última hora para poder fazer, ou para contribuir para que nós fechássemos esse mês. Depois veio Portugal, com 1 hora de diferença, né, para o centro da Europa, entretanto fechar, e também já não havia mais hipótese, e eu fiquei apenas com o grupo aqui nos Estados Unidos para podermos trabalhar, para fazermos o melhor que pudéssemos fazer. E estávamos com a diferença de 5 horas para poder fechar essa qualificação. 5 horas que representa, no fundo, mais 3, porque a diferença de onde eu estou para Los Angeles, que é a sede, era mais 3 horas. Então, no fundo, tinha mais 8 horas para poder trabalhar. E acreditem que foi quase até às 8 horas mesmo. A dada altura, eu comecei a pensar que está a ser difícil, estou a ver que isto está-me a fugir pelas mãos e está-me a fugir pela uma unha negra, não pode ser, há muito sinal aqui que isto vai dar certo, não posso falhar, e fui, continuei, e falámos, e o grupo ajudou, e acontece que fechámos a qualificação. Ou seja, se não tivéssemos esta persistência, se não tivéssemos esta teimosia, que eu também considero teimosia, provavelmente nós não tínhamos fechado esta qualificação. E este foi o último episódio que tivemos agora, portanto, e é mais uma demonstração de um sinal que realmente vale a pena ser persistente, vale a pena ser teimoso, porque se nós de facto conseguimos ter essa característica, acreditem que vamos conseguir muita coisa na vida. Se vamos. Então,